Dizem que para se conhecer realmente o caráter de um homem, basta dar poder a ele. E para conhecer a competência de um líder, basta ver como ele age e reage dentro de uma crise como a que atingiu mercados de todo o mundo no final de 2008. É o que pensa minha convidada, a psicóloga Edina Bom Sucesso. Edina é uma das palestrantes do próximo Congresso Mineiro de Recursos Humanos, que será realizado de 18 a 20 de maio em Belo Horizonte. O tema da palestra de Edina Bom Sucesso será Estratégias e Oportunidades para o Desenvolvimento de Líderes. E este é o nosso assunto nesta entrevista. Edina Bom Sucesso é mestre e autora de vários livros e ainda membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Qualidade de Vida Nacional. Muito obrigada pela sua presença, Edina. Nada. Há quanto tempo você não vem ao programa, hein? Estava com saudade. Fiquei feliz com o convite. E já traz um monte de informações. Aliás, nós esquentamos essa conversa nos bastidores, nos preparando para essa entrevista aqui. E conversávamos muito, né, Edina, sobre o perfil do líder de hoje. Você leva para essa palestra no Congresso Mineiro de Recursos Humanos uma abordagem que você está fazendo um resgate aí desse sufoco que a crise gerou para os líderes e mostrou que um tipo de liderança, na sua visão, é mais vencedor em momentos de crise. Que modelo é esse de comportamento da liderança que dá certo? É interessante que a gente fique imaginando que crises vêm e vão, mas cada uma delas traz um desafio maior. Nesse mercado competitivo, o líder precisa primeiro ter muita atenção aos cenários. Ele precisa saber o que está se passando. Lá fora. Lá fora, olhar para fora, verificar o movimento todo da concorrência, saber como que a empresa dele está posicionada e não ter nenhuma ilusão. Ele precisa saber as forças e as fraquezas, saber com quem ele conta, que tipo de competência ele tem instalado e saber motivar as pessoas que ele está trabalhando. Não adianta esconder na sala para correr da crise. Motivar as pessoas. Há toda uma controvérsia em relação a esse tema motivação. E dizem que ninguém motiva ninguém, que a motivação ela tem que ser autoinflamada, é da pessoa para fora. O que você pensa sobre isso? Como é que a liderança pode motivar as pessoas ou algo parecido com isso para mantê-las energizadas, mantê-las coesas em relação àquele caminho que tem que ser seguido? Milagres os líderes não conseguem. Entretanto, se a pessoa foi selecionada em função das forças que ela tem e essas forças são realmente as exigidas para o desafio, então a liderança já tem algo a favor. A outra questão é que, embora ninguém possa motivar o outro, estimular a motivação a gente pode. Pode estimular com elogios, críticas, porque o feedback também é necessário no desempenho, o prazer de comemorar alguma coisa e algum resultado da equipe, isso o líder não pode delegar. Se ele faz esse tipo de questão, ele estimula sim que essa vontade que a pessoa já traz, ela fique sempre energizada e disponível para os momentos de maior exigência. Quando a pessoa precisa trabalhar além do horário, quando ela precisa contribuir com ideias e especialmente resistir às frustrações, sem ficar só lamentando, queixando, mas buscando soluções para os problemas. Soluções em momentos de crise, seja externa ou uma crise instalada internamente em uma empresa, sim, costumam exigir desse líder principal medidas drásticas às vezes. Exato. Entrando, saindo, de vez em quando nós temos notícias do tipo um grande líder que realizou um grande processo de mudança e que ele em algum momento é demitido porque ele tem uma gestão truculenta e que deixa de ter valor na empresa depois que ela passa o pior momento, que é o da crise. A liderança truculenta, o tipo gerentão, ainda tem espaço nesses momentos? É interessante que a gente sempre fica pensando nisso como uma faca de dois gumes. A truculência, ela também tem que ser analisada à parte, mas a firmeza, que às vezes a gente confunde com a truculência, a firmeza é muito necessária. Nas crises, muitas decisões têm que ser tomadas rapidamente. Não há certeza absoluta dos resultados. Por mais que você avalie implicações e consequências, algumas coisas fogem ao controle da liderança. Mas a truculência que é importante é às vezes mal vista porque são tomadas decisões que incomodam. Imagine enxugamento de quadros. Quando a empresa não está com o quadro enxuto,
quando ela realmente não prestou atenção e não promoveu alguns ajustes necessários. As crises não avisam data e quando elas instalam, são necessárias medidas de transformação. Existem alguns executivos que têm até a fama de serem contratados para isso. Eles Exato. vão lá, ficam 1 ano e meio, 2 anos, reestruturam uma empresa e depois vão embora. Porque eles chegam, são quase um tsunami da organização, Exato. impondo, exigindo, estabelecendo novas metas. Exatamente. Mas quando a maré abaixa, quando a situação está mais tranquila, eles não são mais bem-vindos, é isso? Eu acredito. E muitas vezes são até usados para fazer uma transformação e às vezes com data marcada para sair. Descartados depois. Exatamente. Os postos mais altos de liderança, eles têm todo o charme do status, de um bom salário, uma remuneração invejável, mas tem também os ônus. Um deles é que realmente, às vezes, o líder termina a parte mais dolorosa da transformação e ele vai ser substituído. Porque então a dor maior já passou, não é? As pessoas agora estão juntando as questões, pondo tudo no lugar outra vez. Sofreram. E esse líder pode sair mesmo. Agora, o importante ver é como que ele usou dessa truculência. Se foi na firmeza de fazer o que era preciso, não é? E fez isso com grande consciência das implicações, ou se realmente a pessoa, usando do poder, que é o perigo de um cargo muito elevado, que você tem as decisões todas e muito importantes nas suas mãos. E um poder total de implementação, né? Exatamente. Ele diz sim e não. Ele admite, demite, corta, estimula, não é? E isso é muito complicado para as pessoas mais arrogantes. Se a vaidade toma conta de um líder e esse poder fica sendo para ele o objetivo, se ele se sente muito bem, com tudo nas mãos para fazer a transformação, eu acho que esse não é o melhor caminho. Ele precisa muito saber em que isso vai dar. Entendi. De saber que ele pode sair dali. E não vale ter uma imagem também de uma pessoa que já destrói, porque onde ele chegar, ele vai gerar muito medo. E sob o medo, tudo a gente pode esperar das pessoas, não é? É verdade. A gente até teve há pouco tempo uma discussão aqui no programa Mesa de Negócios falando sobre o perfil de tipo gerentão que muitos acionistas costumam preferir quando escolhem um gerente, um diretor, um presidente para a sua empresa, acreditando que ele, por ser mais duro, vai preservar o patrimônio, vai dar mais segurança à preservação daquele patrimônio. Então, o que a Dina está fazendo é um alerta. Isso pode ser necessário, sim, nos momentos de mudança mais radical. É bem-vindo, mas com limites, onde a ética não seja negociada e outras questões ligadas aí, eu diria que uma delas é a integridade, não só desse líder, como de todos os componentes da sua equipe. E isso tem que ser como um fator de muita atenção por esses acionistas ao optarem por esse tipo de liderança. E do lado contrário, tem uma que eu tenho certeza que você também já ouviu falar e até deve ter se lembrado enquanto falávamos do líder truculento, Edina, que é o do líder servidor. Um conceito que foi tão colocado no Brasil, especialmente pelo livro do James Hunter, né? Exatamente. O Monge Executivo. Isso. Esse líder servidor, ele existe, ele é real? Um líder que parece contemplar as pessoas o tempo inteiro? Olha, eu acredito que esse líder não é novo. Acho que o conceito volta, não é? O autor foi muito feliz porque encontrou uma analogia muito interessante, mas sempre existiram líderes que sabem a que eles estão ali. Eles entendem com clareza que não movimentam uma empresa complexa sozinhos. E sabem que eles precisam criar condições favoráveis para que os gerentes que o apoiam, as equipes desses gerentes, possam dar o melhor que elas têm. Vamos dar um exemplo de um líder que usa a sua autoridade o tempo inteiro, independentemente de focá-la para o objetivo que é atender o cliente e melhorar os resultados daquela empresa. Você contava para mim uma situação, por exemplo, de você ligando para uma pessoa, né? Aí a secretária atende e em algum momento ela desliga com você porque ela tem que atender o chefe. Ela tem que atender um cliente, não é? E às vezes a pessoa tem a noção que o diretor chamou. As pessoas largam tudo que estão fazendo. Às vezes até o cliente diz, meu diretor me chamou. Essa não é uma liderança servidora. E o diretor gosta disso, que é pior, Gosta. Né? Isso mostra poder. Não é? E acho que muitas pessoas ainda levam o poder por esse lado. Ele entende como poder pessoal, como as vantagens do cargo, e não estar ali para mobilizar pessoas em função de um resultado.
Essa é a hora que a liderança servidora tem um perfil diferenciado. O líder tem muita clareza do que as pessoas que o assessoram, o que é prioridade para elas e como que ele deve apoiar essas prioridades. Então é muito fácil ele entender se você disser para o seu diretor, olha, eu não posso subir porque eu estou resolvendo uma questão aqui de um cliente. Ele vai entender isso muito bem. Agora, se ele insiste e te chama, ele não entendeu o conceito de ser servidor. Agora, não é pensar o servidor como alguém que é submisso, que às vezes é muito esse o conceito que a gente tem. Um líder que vai escutar tudo o tempo todo. Não. A noção da liderança servidora é uma liderança com uma noção muito grande de todos os stakeholders, todas as pessoas que estão envolvidas ali. Há uma comunidade, um mercado que pressiona, ele precisa das equipes, ele precisa do cliente, ele tem concorrentes. Essa visão é que não são todos que têm. Edina, muito sucesso para você. Muito obrigada. E até uma próxima entrevista. Gostei muito de te rever. Eu também. Obrigada. E sucesso lá no Congresso. Obrigada.